Salve, rapaziada, Cambauá. Então, andei um pouco afastado aqui do canal, sumido mesmo, né? Não aquela sumida longa, mas o que? Uma semana mais ou menos que eu não posto vídeo. E aqui, como tava no feriadão, tirei uns dias aí pra dar uma descansada, né? E aí quando voltou já foi daquele jeito, a rotina da fábrica, fazendo hora extra. Mas vamos aí tentar ver o que eu posso fazer aí pra manter a rotina de pelo menos 2 vídeos por semana, né? Tava gravando 3 vídeos por semana, dá uma baixada aí pra 2 e vamos tentar aí. Mas bem cansado hoje, cheguei, tá mais ou menos umas 2h30 do serviço. Fiz zangueou hoje, né? A hora extra. E hoje eu vou estar andando aqui pelo meu bairro, por uma parte que eu ainda não mostrei pra vocês. E conversando aqui com vocês, falando dos 3 pontos que eu mais gosto no Japão e que me prendem aqui nesse país. E vou falar também dos 3 que eu menos gosto e que poderiam ser fator decisivo para que eu fosse embora do Japão, né? Então, fica aí no vídeo. Então, aqui já andando aqui pelo bairro, bem escuro. Como vocês sabem, o Japão, já mostrei em outros vídeos, por dentro dos bairros é bem escuro mesmo. São poucos os pontos de iluminação. E geralmente vocês vão ver iluminação mais nas partes de avenidas, né? E mesmo assim não são tantos pontos assim. Então, galera aí que, como eu já falei, que acha que o Japão é bem iluminado, não é não, é escuro mesmo. Mas, como vocês sabem, como já tem 2 vídeos no canal também, é um país bem seguro. E eu sei que nada vai acontecer em relação a assalto aqui comigo, senão não estaria nem gravando esse vídeo para vocês. Olha só a escuridão dessa rua aqui. E aqui as casas, ó, tudo escura, os carros aqui na porta. Aqui no Japão não tem garagem igual no Brasil, por exemplo, que os carros ficam dentro de casa. Aqui ficam na porta das casas mesmo. E como eu falei, ó, são alguns pontos de iluminação. Enfim, vamos lá ao que interessa. Falar dos 3 principais pontos que eu mais gosto e que me prende aqui no Japão. O primeiro é a segurança. Nem tem muito o que falar sobre a segurança do Japão, né? Um país que você pode andar tranquilamente, como eu estou andando agora aqui, em ruas escuras como essas aqui. Tanto homem quanto mulher podem andar tranquilamente. E, cara, na verdade não tem o que falar da segurança. Crianças também, vocês acho que já viram também alguns vídeos meus, não sei, não lembro agora. Mas crianças andando sozinhas de bicicleta, crianças atravessando pistas com 8 anos mais ou menos. E elas também vão para a escola de manhã cedo, em grupinhos, né? E é assim, não é um país 100% seguro, porque eu acho que não existe um país 100% seguro. Ou seja, não é um país perfeito na segurança. Tem muitas coisas que acontecem, só que é até difícil de aparecer nos noticiários. Mas às vezes aparece sim. Inclusive coisas feias também inclusive da nossa comunidade brasileira aqui, que está causando bastante por aqui. E eu acho que é isso. Um dos principais pontos que eu mais gosto é a segurança. Segundo, o poder de compra. O poder de compra do Japão, ele é... Cara, é assim, tipo, todos os produtos do Japão são taxados com imposto de 10%. Quando eu cheguei aqui em 2016, esse imposto ele era de 8%. Acho que 2 anos depois, ou talvez até menos, já passou a ser 10% em todos os produtos. Então, em relação ao que a gente ganha nas fábricas, compensa bastante. Dá pra gente ter tudo que a gente quer. Desde um celular bom, um carro bom, passear, comer bem, comer o que a gente está desejando mesmo. Então, tipo,
Agora o que tá mais, os produtos estão mais caros agora. E mesmo assim ainda o poder de compra ainda é bem alto. Em relação ao produto que acho que é unânime, que está tendo até muita discussão sobre isso, é o arroz. O arroz ele está bem caro aqui no Japão. De uns 2 anos para cá ele aumentou bastante. Tipo, o valor que eu pagava num pacote de 10 quilos, hoje a gente paga no de 5. Às vezes tem local que o de 5 está valendo bem mais do que eu pagava no de 10 há 2 anos atrás. Mas, ó, essa parte é bem iluminada aqui, ó. Tá bem iluminada mesmo. Tem um apartamento, acho que é novo esse apartamento, nunca tinha visto. Primeira vez que eu tô vendo esse apartamento por aqui. Enfim, mas mesmo arroz estando caro, ainda dá assim pra tá comprando. Tem umas promoções aí que aparecem aí de estoque do governo aí, mas eu nunca olhei. Eu já ouvi os preços, mas toda vez que eu chego no mercado já tá vazia a prateleira em relação a esses pacotes de 5 quilos. Mas o poder de compra ainda é bem alto. Tipo, com 2, 3 meses de salário. Vou botar 3, mas às vezes dá até menos. Você consegue comprar um carro popular aqui no Japão e consegue pagar ele à vista, inclusive. Se você trabalhar um pouquinho mais, você consegue comprar um carro já melhorzinho. E, cara, isso é... O carro ele deixou de ser artigo de luxo aqui no Japão e passou a ser necessidade mesmo. Porque a maioria das empreiteiras, pelo menos na minha cidade, hoje já não disponibilizam mais o serviço de Mukai, né? De Souge, que é o transporte, né? Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, até mesmo nos avisos eles já pedem logo condução própria. Mas é isso, o poder de compra tá também entre os 3, né? E o último item dessa lista, poderia dizer que, enfim, deu uma passada, tava bem escuro ali, então resolvi cortar um pouco o vídeo pra não ia dar pra mostrar nada. Até agora aqui, ó, tá bem escuro. Mas enfim, o terceiro item dessa lista de 3 principais pontos que me prendem aqui nesse país, que é os pontos que eu mais gosto, é a organização. A organização do Japão é como se fosse a segurança também, na questão de não ter muito o que falar. Aqui tudo funciona, cara. Tudo funciona. Desde uma coleta do lixo seletiva. Deixa eu ver para que lado que eu vou aqui. Por aqui tá bem claro. Mas ali já é mais só apartamentos. Ou por aqui. Enfim, desde uma coleta seletiva ao sistema de transporte público. Praticamente você vai pegar um transporte público sem atraso, tanto seja ele ônibus ou trem, você não vai ter atrasos. Eu ia por aqui, mas está bem escuro, então eu vou mais aqui para vocês poderem olhar mais ou menos como é que é o bairro. O que eu estava falando é que funciona, o transporte público aqui funciona muito bem. Então, hospitais, você aqui é obrigado você ter um plano de saúde. Então, você paga, não é barato, porque está incluso com plano de previdência também. Mas você vai chegar no hospital, você não vai demorar muito para ser atendido, entendeu? E é isso, cara, a organização do país funciona como um todo. Trânsito também, apesar de que às vezes você está no trânsito caótico, mas você não vai escutar barulho de buzina, você não vai ver motoristas furando fila. E tipo, se é uma faixa para a direita, para virar à direita, as pessoas que não vão furar pela esquerda para depois cortar lá na frente, acontece, mas é bem raro acontecer isso, mas acontece. Então, tipo, tudo funciona, cara, é impressionante. E eu vou falar também dos 3 pontos que eu menos gosto, né? E que são pontos que poderiam... Esse apartamento aqui é da hora também.
Desculpa as imagens aí que tá bem escuro, mas para vocês terem uma noção de como é que é as ruas dos bairros do Japão. Sim. Então vamos lá, o que interessa, vamos falar agora dos 3 pontos que eu menos gosto no Japão. E o primeiro é o frio. Para quem não sabe, lógico, pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe aqui nesse canal, eu sou nordestino, eu sou do estado do Maranhão, da capital São Luís, e lá praticamente é sol o ano inteiro, com uma média de temperatura que varia entre 32 e 37, 38 graus. Então no começo foi bem difícil a adaptação, eu cheguei no finalzinho do calor aqui no Japão, então já peguei frio de cara. E até hoje eu tô com 9 anos aqui nesse país. E até hoje eu nunca acostumei com frio. Acho que não dá pra acostumar. E aí o que acontece é que no meu caso, o pessoal no começo até zoava porque meu nariz sangrava e tudo. Tipo, com temperaturas que o pessoal que mora no sul do Brasil ali é normal, como 18 graus, 19 graus. Primeira vez que eu peguei 18 graus, o meu nariz ele sangrou. E isso até me assustei. Até fiquei pensando, caramba, ainda nem chegou o inverno mesmo pesado e meu nariz já tá sangrando, será que eu vou aguentar? Isso me fez questionar isso. Mas, graças a Deus consegui. E justamente nesse meu primeiro ano foi o ano que eu mais peguei frio aqui nessa cidade. Foi o ano que nevou. E inclusive ficou 2 dias com neve congelada no chão. E não é normal nessa minha cidade aqui nevar. E esse é um dos principais pontos assim que poderia me fazer ir embora, porque o verão daqui é bem curto e a gente tem que aproveitar ao máximo. Às vezes a gente reclama que tá calor demais, que isso, que aquilo, mas quando chega no inverno mesmo a gente já fica louco para chegar o verão de novo. Na verdade a gente nunca tá satisfeito com nada. Aqui os caminhões aqui dessa fábrica de café, tá fechado. Acho que no último vídeo eu mostrei ela também. E vamos lá, falar o segundo e o terceiro ponto ainda que tá faltando, que eu menos gosto aqui no Japão para vocês. Caramba, fiquei um tempo aqui sem andar nessa parte aqui do bairro e já tem algumas coisas aqui que não conhecia e são novas, inclusive essa arena de futsal, tá até aqui a placa aqui, ó. O nome aqui tá em português mesmo aqui embaixo. E eu não sabia que tinha. Tem tempo que eu não ando por essas partes aqui do bairro. Que o bairro chama Dinoshindencho. E aí ele tem várias divisões dentre esse nome Dinoshindencho. Tem o Aza Ronowari, Aza Renowari, Aza Renowari e assim vai. E nesse bairro aqui eu já morei, só nesse bairro aqui eu já morei em uns 3 ou 4 endereços. Acho que uns 3 endereços eu já morei aqui. Aqui é um estacionamento só de caminhão cegonha. Não sei o nome da empresa. Tá em Kanji. Ó. Mas é aqui no meio do bairro. Tá, então vamos lá. Tô enrolando demais já. É o segundo ponto que eu menos gosto aqui no Japão, assim, que poderia também ser um grande fator para eu ir embora, é a distância do Brasil, que, como vocês sabem, a gente está do outro lado do mundo, né? E, cara, às vezes é complicado. E até mesmo a questão de passagem, muito caro por estar do outro lado do mundo. E sem falar que são, tipo, quase 2 dias de viagem. É muito tempo de voo, cara. E é muito cansativo, é desgastante demais. E esse é um dos fatores, assim, que eu não gosto. Poderia ser mais perto, né? Poderia estar ali a 8 horas, 10 horas de distância. Que muito escuro aqui, ó. Só o barulho do grilo. Aqui é uma fábrica. Provavelmente ela só funciona durante o dia. Tá fechado, ó, bem escuro, não dá nem pra olhar direito. Não dá pra olhar nada praticamente mesmo.
apartamento. Esse apartamento aqui deve ser da Daito. Com certeza, pelo modelo ali, pelo tipo de placa aqui. Esses apartamentos aí são caros, mas são bem confortáveis. Nesses apartamentos que no último vídeo eu falei de um apartamento que eu morei que era caro, que na pandemia eu tive que sair porque não ia ter condição de pagar. E aí eu fui procurar um apartamento mais barato. E ali são apartamentos, deve ser de alguma empreiteira. Não sei qual é a empreiteira. Ou pode ser também o Oriol, que é, como eu falei para vocês também no último vídeo, são instalações que existem, que o banheiro é compartilhado, o banheiro e a cozinha é compartilhado. Vou virar por aqui e vamos aí. Olha a escuridão de novo. Bem louco, né, velho? Deixei nos comentários aí se vocês imaginavam que o Japão fosse tão escuro assim. Porque a ideia que eu tinha antes de vir pro Japão é que o Japão era igual Tóquio, bem iluminado. Mas até Tóquio mesmo, se você for para dentro dos bairros menos badalados, os bairros de casa mesmo, é escuro também. Então isso aí é o Japão inteiro, é assim. Aquela iluminação toda você vai ver só nos pontos turísticos lá de Tóquio mesmo. Aqueles arranha-céus lá com neons, aquelas placas bem luminosas mesmo. E o terceiro ponto que eu menos gosto no Japão é quando chega o final de ano. Datas comemorativas como Natal e Ano Novo. São datas que, mesmo no Brasil, eu nunca fui de estar comemorando, tipo, vamos pra festa e tal. Mas eu sempre tava com a família, né? Sempre gostei de passar Natal e Ano Novo com a família. No meu bairro mesmo. Ou então no bairro da minha avó, que era no centro da cidade. E aí, aqui não. Aqui não tem comemoração, né? Final de ano. Então, no máximo, você vai sair, você vai no restaurante. Caramba, tô chegando numa parte tão escura aqui que não vai dar pra mostrar nada pra vocês. Eu vou desligar e a gente continua essa conversa mais pra frente, beleza? Não, já ficou, peguei uma claridade aqui. Da Jobo eu vou continuar falando aqui. Enfim, vamos lá. Então, aqui o que tem pra fazer final de ano é, se você não for pra cidade grande como Tóquio e Osaka, talvez Kyoto também, Nagoya, aí é o que tem pra você ir pra restaurante. Ou ficar reunido com a galera em algum apartamento, o que é bem mais raro de acontecer. Mas é complicado. Final de ano, ainda mais para quem vem sozinho pela primeira vez. Já fica a dica aí que vocês vão sentir bastante isso aí. É um dos fatores que pode influenciar bastante na estadia de vocês aqui no Japão. Olha só como é escuro. E aqui, ó, é um braço de mar, galera, ó. Aqui é um braço de mar. E ali do lado daquele paredão, vocês não vão ver, mas ali pra frente tem um paredão. É um braço de mar maior ainda. E aqui a água tá bem parada. Caramba, tá muito quente. Vocês não têm noção do calor que tá aqui. Olha a escuridão. Só uma casa lá no fundo. E é isso. O Japão no final do ano ele é bem... Cara, é bem, como é que eu posso dizer pra vocês? Depressivo até. Porque coincide de estar no inverno, que já é não é um negócio bem legal já pra quem é acostumado, tipo no Brasil, que é um país tropical, e a gente passar o final de ano nessa geleira. E nessa época de final de ano é praticamente quase o auge do inverno. Então vai tipo aqui na minha cidade mesmo, que não é uma cidade das mais frias, não é bem raro nevar, porém aqui venta bastante, então a sensação térmica vai lá para baixo. E aqui nessa época do ano tá numa média de 0 graus, -1.
E aí a sensação térmica vai lá para -5, -6. Então, o frio e mais esse final de ano sozinho, cara. Mesmo que você esteja acompanhado, mas seus familiares, seus amigos mesmo de infância estão lá no Brasil, estão lá do outro lado do mundo. Então isso tudo faz com que, pelo menos no meu caso, eu não gosto, né? Por mais que eu não seja um cara que, mesmo se eu estivesse no Brasil, eu não estaria em festa, mas eu estaria com a família. Mas é isso, a vida de imigrante ela não é fácil, né? Eu já sabia, nunca vim enganado pra cá. Já sabia, quer dizer, que seria bem difícil. Mas a gente se adapta, né? A gente não acostuma, a gente se adapta. E quando chega final de ano eu já quero só que vire o ano de uma vez e já comece um ano novo. E acaba essa parte de festa. E o que tem pra gente também é esperar, tipo, aqui são 12 horas à frente do Brasil. Então, quando for dia 25 aqui, pra eu ligar para meus familiares para desejar um Feliz Natal, eu tenho que esperar amanhecer, né? Então já vai ser mais ou menos ali às 9 horas da manhã do dia 25, que ainda vai ser 9 horas da noite do dia 24 no Brasil. E aí eu ligo para desejar Feliz Natal e mesma coisa no Ano Novo. Mas é isso o que eu queria gravar para vocês. Na verdade eu queria estar tendo essa conversa durante o dia em outro local, mas tá corrido essa semana, eu tô trabalhando durante o dia, então tá bem puxado. E esse final de semana eu vou trabalhar no sábado, então eu não ia ter tempo. No caso vai restar só o domingo para eu gravar, mas aí domingo eu tenho já que pensar em algum tipo de conteúdo para estar trazendo aqui para vocês, porque como eu falei, eu quero continuar essa sequência de 2 vídeos por semana e eu vou me esforçar para isso. Olha aqui, estacionamento aqui tá até cheio já, esses prédios aí, mas é isso. Eu tô até ofegante de andar aqui nesse calor. Chegar em casa já tomar outro banho, já tô grudento já. E o que eu queria falar pra vocês é que vocês não estão nem me vendo mais aí, ó, tão escuro que tá aqui. Então, mas vou continuar falando. O que eu queria falar pra vocês é que continue aí assistindo os vídeos aí do canal. E não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham acesso dessas informações que eu passei para vocês sobre esses pontos aí que eu mencionei, dos que eu mais gosto e dos que eu menos gosto aqui no Japão. Não se esqueça também de se inscrever, quem não for inscrito, para estar acompanhando mais vídeos como esse. Mas dá uma olhada também nos outros vídeos aí que já tem no canal. E o comentário de vocês é bem importante para que eu pegue assim um feedback, assim, qual é o vídeo que vocês mais têm interesse em saber. Eu já tenho mais ou menos uma base dos vídeos, do tipo de vídeo que vocês mais gostam. Mas é bom também um comentário de vocês para que o YouTube possa estar indicando esse canal para mais pessoas. Aí, para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz do meu bairro, onde eu mostro, eu estava andando ali por cima de uma parte de concreto que fica bem ao lado no braço de mar. Esse bairro aqui onde eu moro, ele fica a mais ou menos uns 2 km do porto de Toyohashi. Então é bem próximo ao mar. Mas é um local assim que, cara, essa ruazinha aqui é porque agora não dá pra mostrar direito pra vocês. Mas eu vou fazer um vídeo andando por ela aqui durante o dia. Mas eu vou esperar chegar o inverno para fazer esse vídeo, porque aí eu vou aproveitar para passear com as cachorras por aqui. Não passei com elas agora
por aqui nesse verão, porque a raça é American Bully e American Bully cansa muito rápido. E aí elas ficam passando mal de tanto calor. Mas vocês vão ter a noção de quanto é bonito esse bairro aqui. Eu curto, né? E é isso. O vídeo que eu tinha que fazer para não deixar o canal sem conteúdo era esse. Aqui, essa tela verde aí na frente, ó, é um campo de golfe. Eu até falei para vocês também, se não me engano, no vídeo passado. Não me recordo. Se eu não falei, eu tô falando agora. É um campo de golfe. E fica aberto até mais ou menos meia-noite. E aí, eu vou passar ali no estacionamento, vocês vão ver o tanto de carro, cara. Das pessoas que estão aí. É um clube, na verdade, né? São associados. As maquininhas aí, ó, as Rambaicos. A Rambaico, né? Só tem uma aí. E é o lixo aí, a organização que eu falei. Dentro do cercado, ó. Aí é um cercado de ferro. E o lixeiro vai passar amanhã. E amanhã é sexta-feira. Se não me engano é dia de lixos queimáveis, se não me engano. Olha aí. E pra galera que tá aprendendo golfe ainda, tem essa parte de fora aqui, ó, que o pessoal fica treinando. E aí, quando tão bom, aí eles vão lá pra dentro, lá, paga, eu acho que uma mensalidade aí. E aí fico jogando ali. Tem muito refletor de encontro aqui a câmera, então não vai estar dando para mostrar para vocês legal. Mas é isso aí, ó. É aí o espaço. Ó, essa construção ali na frente, de 2 andares ali, ó, fica muita gente na parte de baixo e muita gente em cima. E são as pessoas que ficam jogando, né? E dali eles dão as tacadas. E aí tem todo esse espaço aí, ó, de grama ali. Não sei se dá pra olhar. Mas é um esporte que não vejo graça. Não sei se é porque também não sei jogar. Nunca joguei, na verdade. Mas não me atrai, não. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Vou chegar aqui perto pra mostrar pra vocês aqui a parte do gramado. Olha aí. Olha o tanto de bolinha aí no chão, dá pra olhar. E aí são as pessoas que ficam jogando aqui de cima. Ó. Muito louco, né? A entrada dele é aqui, do clube. E aqui é o estacionamento que eu falei pra vocês. Tá cheio, ó. Olha isso. Cheio. E aqui, ó, lavanderia 24 horas. Ó. De um Boentio, que é o Home Center, tá fechado, lógico. Aqui é o estacionamento dele. E eu já corto por aqui pra ir pra casa. Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Como eu disse pra vocês, cheguei serviço cansado. A semana tá corrida. Depois que a gente voltou do feriado, tá tendo hora extra todos os dias. Muita gente com corona, então tá sobrecarregado demais o serviço. Mas eu tinha que fazer esse vídeo, na verdade já era para ter feito desde ontem. Só que ontem também eu tava muito cansado. Mas é isso. Já chegando aqui em casa, meu apartamento, eu moro no 4º andar e não tem elevador no meu prédio. Mas é isso. Imigrante sofre. Aquela velha história. Quem vê close não vê corre, né? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!